Acabou de sair o resultado do Banco do Brasil, uma das empresas que tinha os resultados mais aguardados pelo mercado. Até aqui no ano inteiro a gente havia muita dificuldade para o banco e nesse vídeo a gente quer te explicar o que significa esse resultado. Será que melhorou? Será que piorou? Enfim, a gente vai te explicar tudo, como é que foi esse resultado, o que pode acontecer daqui para frente e como você deve agir agora para tomar boas decisões de investimentos. Quem vai te guiar nisso é o meu sócio Felipe Almeida. Filipão, bola contigo. Então vamos aqui juntos, mais uma vez, analisar como é que foi esse resultado do Banco do Brasil. Lucro tombando 60% no terceiro trimestre de 2025. E veja, primeira coisa que a gente tem que analisar é o contexto geral dos bancos no Brasil, para a gente entender se é um problema mais pontual desse banco em específico, se é do setor como um todo, e quando a gente olha para os resultados dos outros bancos, Bradesco com lucro subindo mais de 18, Itaú subindo mais de 11, Santander subindo 9. Então isso já dá um cheiro para a gente que o contexto específico do Banco do Brasil é que traz esse sofrimento de verdade. Se a gente olha para como é que a cotação acordou hoje, pelo menos enquanto eu gravo o vídeo, a gente estou falando aqui exatamente a meio-dia, a gente viu uma queda mais forte, que chegou a ser de 5% hoje, e nesse momento a queda está sendo de 2,4%. Dependendo de que horas você está assistindo esse vídeo, a queda vai ser diferente. Me conta aqui embaixo como é que está agora. E aí isso acontece num contexto onde nos últimos 6 meses, principalmente, o Banco do Brasil saiu lá da cotação de R$30 por ação e hoje está em 22. Uma queda ali já soma 25%. Beleza, vimos a manchete da queda do lucro, só que eu preciso te dizer que ela sozinha não fala muita coisa. Vamos olhar de fato para os resultados do banco para a gente conseguir entender isso juntos. Aqui está a apresentação de resultados do terceiro tri de 2025, saiu essa semana. E aí logo aqui no começo a mensagem que fica já é de ano de ajustes, né? Não é ano de dar uma porrada de novos resultados, mas sim um ano desafiador que exige resiliência para o banco. Beleza, isso aí é a leitura que todos os investidores já estão tendo. Quando a gente olha para o lucro líquido ajustado aqui, a gente vê realmente a curva descendente, comparando com o terceiro tri de 2024, que foi de 9,5 bi, e nesse tri que foi de 3,8. Então a queda dos 60% que a gente vê ali na manchete é justamente essa comparação, terceiro tri do ano passado com o terceiro tri de agora. Então vamos continuar olhando os números aqui, e um que chama atenção é a margem financeira bruta. Só para todo mundo ficar na mesma página, a margem financeira bruta, ela é para um banco como é a receita de uma empresa que não é financeira. Se você tem uma empresa de sapato e você vendeu R$100 mil em sapato, a tua receita nessa empresa ela é 100 mil. Agora, por que para o banco o nome é diferente? A margem financeira bruta sendo a receita do banco. É que no final do dia, o produto do banco é o próprio dinheiro, né? Não é um sapato, não é uma mesa, é um dinheiro. Então, a margem financeira bruta é justamente a diferença entre o que o Banco do Brasil ganha em juros quando ele empresta esse dinheiro, comparado com o que ele paga em juros quando ele capta esse dinheiro. Esse spread bancário, essa diferença, traz o número da margem financeira bruta. E o que a gente observa aqui é que a margem financeira bruta, ela na verdade subiu. Até em comparação com o ano passado, ele melhorou um pouco essa receita. Ou seja, em termos de volume comercial até do banco, ele conseguiu fazer bem esse trabalho de emprestar bem dinheiro e controlar os custos de captação também. Agora, qual é o problema que está pegando no calo do Banco do Brasil, que a gente vem falando já há algum tempo? É a inadimplência. Porque não adianta de nada você emprestar dinheiro, você esperar uma receita daquele empréstimo ali, se a pessoa que você emprestou não vai te pagar de volta ou não está te pagando de volta. Que é o que está acontecendo. Na média, quando a gente olha para a inadimplência 90 da carteira total do Banco do Brasil, a gente saiu de 3,3 em setembro do ano passado para 4,9. Isso aqui é um aumento relativo bem alto. E aí chama muito mais atenção a curva de aceleração do agronegócio, que saiu de 2 mais ou menos, 1,97 para 5,3, chegando perto de triplicar ali. E aí isso naturalmente faz com que o custo de crédito do Banco do Brasil tenha explodido também. E é justamente aqui que está o problema, que apesar do banco ter conseguido uma receita, uma margem financeira um pouco melhor, como uma parte dessa inadimplência entra como custo, o que acontece é que a receita, a margem financeira, precisa ser descontada do custo de crédito para depois de todos os descontos você chegar no que é realmente o lucro líquido. E é por isso que o lucro do Banco do Brasil caiu tanto. O que é que eles estão fazendo para buscar melhorar isso aqui? Eles falaram aqui do BB Regulariza Agro, uma iniciativa de renegociação de dívidas rurais com base na MP 1314, oferecendo condições especiais para produtores e cooperativas regularizarem suas operações. A gente está falando aqui de prazos que chegam até 9 anos com carência de 1 ano, que visa trazer alívio financeiro ali para o setor. E aí, beleza, se uma iniciativa como essa
tende a fazer com que os créditos voltem a ficar adimplentes, é natural que o custo de crédito tenha um impacto positivo também, caindo daqui para frente. Mas beleza, o fato é que o que a gente tem é essa curva de lucro líquido ajustado aqui, que desde 2023 está muito feia para o Banco do Brasil esse ano, não tem como dizer outra coisa. E aí a gente precisa lembrar que desde a virada do ano 2025, o Banco do Brasil foi bem impactado pela resolução 4966 do CMN, que basicamente foi uma forma de deixar mais rígido como é que os bancos consideram o seu balanço. Ou seja, o que é um crédito saudável, o que é um crédito que não é saudável. E assim foram criados os famosos estágio 1, estágio 2 e estágio 3, onde basicamente uma dívida de estágio 1 é aquela onde o Banco do Brasil emprestou dinheiro para uma empresa e a empresa está lá, normal, adimplente, pagando juros, tudo certo. Essa é uma dívida de estágio 1. Ela existe e está tudo bem com ela. Aí tem uma dívida do estágio 2, que é uma dívida onde o investidor já está inadimplente, não pagou os juros já por mais de um mês. Então já é um risco considerado um pouco maior. E aí todas as dívidas que estão inadimplentes de 30 a 90 dias ficam no estágio 2. E por fim a gente tem o estágio 3, que são aquelas empresas que já estão há 3 meses a 90 dias sem pagar, estão inadimplentes ali dentro da carteira do banco. E aí qual é o ponto? As empresas do estágio 2 da carteira do Banco do Brasil ficaram estáveis em 3,7, mas já as do estágio 3 aumentaram também, o que foi puxado pela inadimplência. E para você ter uma ideia do impacto disso aqui, 72% de todas as dívidas que estão no estágio 3 são consideradas como custo. Ou seja, no frigir dos ovos é como se a cada R$100 que o Banco do Brasil emprestasse para dívidas que estão no estágio 3, ele nesse momento só espera receber de volta uns R$30. E essa informação está dentro do balanço, impactando diretamente o lucro líquido. Resultado disso tudo, o ROI do Banco do Brasil ficou, depois dessa divulgação, em 8,4%, que é bem distante daquele alvo de 20% de ROI que o Banco do Brasil já teve. Quando a gente compara com outros bancos, ele fica bem abaixo, não tem como. E por conta de tudo isso e mais um resultado difícil que veio do banco, a diretoria resolveu fazer um novo guidance, ou seja, uma nova projeção de resultados para o ano de 2025 fechado. Lembrando que essa é a segunda vez que isso acontece com o Banco do Brasil já dentro desse ano. No trimestre passado, eles já tinham revisado as projeções do ano, comentando que a expectativa era fechar o 2025 com um lucro líquido entre 21 e 25 bilhões de reais. E aí, nesse resultado, isso piorou de novo. O que era uma expectativa de 21 a 25 bilhões, agora já passa de ser de 18 a 21. Ou seja, o teto do cenário atual era o piso do cenário anterior. Tudo porque o custo de crédito precisou ser puxado para cima também. A expectativa era entre 53 a 56 bilhões de custo e agora foi para 59 a 62 de expectativa. Quando a gente olha tudo isso dentro do Banco do Brasil, parece um resultado mais tímido, pior em termos de número, apesar de que a expectativa do mercado já não era que viesse grandes coisas nesse terceiro trimestre. E é por isso que quando a gente vai olhar a leitura do mercado sobre isso, é de que o resultado ficou dentro das expectativas. Os analistas da XP, por exemplo, estão vendo a oportunidade do banco como neutro nesse momento, nem é compra nem é venda para eles. Na cabeça deles, eles estão aguardando os sinais mais claros de melhora. Então, nesse momento, não faria sentido passar pelas turbulências que ainda estão em voga. Já a Genial Investimentos viu os resultados recentes do Banco do Brasil levemente acima da projeção deles, mas nada demais, ainda dentro do esperado, e não deixam muito claro se estão pensando em compra ou em venda para o Banco do Brasil, apesar de estarem levemente mais otimistas. Na cabeça da Genial é algo muito mais parecido com pode ser uma oportunidade interessante para quem está pensando em longo prazo, por mais que os próximos trimestres ainda possam ser de turbulência. E a gente olha para tudo isso aqui e começa a pensar, o que pode acontecer daqui para frente? A gente vem falando isso desde o começo do ano, desde o primeiro resultado. O que pode acontecer nos próximos trimestres com o Banco do Brasil? Você acha que no final do ano fechado o Banco do Brasil vai ter melhorado, que a inadimplência vai ter caído, e se isso acontecer, a gente pode sim ver o lucro dar uma subida muito forte para cima, superando as expectativas do mercado, o que vai descontar na cotação da ação também, ou a gente pode ir para o outro lado da moeda, que é o que tem acontecido, o banco ficando meio que na mesma do que está acontecendo nos últimos trimestres, ou até dando uma piorada, fazendo a cotação cair seus 5, 4, 10, 15%, que aqui cabem 1000 narrativas. Se o efeito de renegociação que o próprio Banco do Brasil está fazendo com o setor agro der resultados rápidos, e isso por si só permitir que o custo de crédito, as provisões consigam reduzir, isso impacta no lucro. Agora, se a gente tiver mais um efeito climático como teve nos últimos anos e isso atrapalhar a colheita do setor agro, mais uma vez reduzindo receita, reduzindo o lucro dos produtores rurais, isso naturalmente impacta o Banco do Brasil com mais inadimplência. O que é que vai acontecer? Não dá pra gente bater o martelo. Agora, dá pra gente analisar como é que as narrativas vêm mudando ao longo do tempo, porque o fato é que os preços do mercado estão sempre considerando as expectativas do futuro. Para quem não lembra, para refrescar a memória de todo mundo, lá desde 2023,
tudo que se falava era só otimismo para o Banco do Brasil. Recordes e recordes ao longo dos anos. Aí todo mundo começou a falar que as ações estavam subvalorizadas, que elas já vinham em alta, mas tinham que subir muito ainda. Inclusive, até nesse ano mesmo, em 2025, pouco antes do primeiro resultado trimestral do banco, a própria XP, que hoje está neutra na ação, depois de ela ter caído quase 30%, dizia que a companhia podia saltar quase 50% até 2025. Então, quando tudo era mais otimista e mais claro no cenário da empresa, todo mundo queria comprar. E aí, agora que tudo mudou, a cautela volta pro jogo e é preciso esperar alguns outros gatilhos de melhora para tomar uma decisão. Sinceramente, o que a gente pode estar dando uma olhada aqui é que sim, essa queda pode durar, esses resultados negativos podem durar, mas não dá para negar que isso aqui pode ser uma bela oportunidade para quem pensa em longo prazo. Essa é a percepção que fica no mercado, só pela análise da narrativa. E quando a gente começa a analisar contextos históricos do resultado do banco, a gente vê coisas parecidas com essa. Ó. Pegando o resultado inteiro do Banco do Brasil de 1994 até os dias atuais, a performance da ação não foi lá essas coisas todas, inclusive perdendo até mesmo para o CDI, mesmo quando a gente considera os dividendos na conta. Então, assim, para quem passou os últimos 30 anos com a ação em carteira, o resultado não foi lá essas coisas. O CDI ganhou. Agora, para quem pegou ciclos positivos e soube a hora certa de comprar o ativo quando ele estava barato e se desfazer dele quando ele estava caro demais, aí conseguiu pegar ciclos bem maiores, onde aí sim o Banco do Brasil deu uma lavada no CDI, como foi o caso ali de 2002 até 2010. Por isso que o alerta principal desse vídeo aqui é: se proteja das narrativas do mercado, porque elas mudam de ano para ano. Muitas vezes de semana para semana, inclusive. Otimismo e pessimismo de curto prazo ajudam muito mais a confundir a tua cabeça do que a dar clareza do que é que você tem que fazer. E o fato é que resultados assim, eles ativam os nossos vieses emocionais. Toda vez que o mercado tá otimista, dá vontade de comprar. E toda vez que o mercado tá pessimista, dá vontade de ficar mais cauteloso, esperar um pouco mais. Isso acontece sempre, com você, comigo, com todo mundo, que a gente é ser humano. A não ser que você tenha uma estratégia clara que te force a fazer a coisa certa no momento certo. Inclusive, essa é a nossa bandeira sempre aqui do Clube do Valor. Independente de qual seja a estratégia, você precisa seguir o que a tua estratégia diz, independente do que você está sentindo, o que você está achando que vai acontecer no futuro. Dito tudo isso, o que fazer nesse momento? Será que o Banco do Brasil está barato? O que a gente está fazendo aqui no clube? Afinal de contas, a gente tem uma estratégia muito clara para encontrar as ações mais baratas da bolsa. E para isso, a gente usa 3 métricas principais que inclusive também consideram os bancos na conta para encontrar quais são das mais de 300 empresas, ações listadas na bolsa, quais delas são as mais baratas. Para isso a gente olha uma métrica atrelada ao patrimônio líquido da empresa, outra atrelada ao fluxo de caixa e outra atrelada ao lucro antes do imposto de renda. E assim a gente encontra a lista das 20 ações que estão mais baratas na bolsa e a gente descobre também todas as outras empresas que não estão nada baratas, que estão caras. E o lado bom de investir com clareza assim é que você não só sabe sempre qual ativo você tem que comprar, mas olhando para o histórico, essa estratégia aqui deu um resultado bem positivo. Olhando de 2004 até os dias atuais, a gente viu um retorno ao ano de mais de 17% e mesmo desconsiderando a inflação da conta, são quase 11%. Isso por si só teria sido capaz de transformar um aporte único de R$500 mil lá em 2004 em um patrimônio final hoje de mais ou menos 5,7 milhões de reais, já descontado a inflação. Ou seja, sem perder poder de compra. Se a gente tirar a inflação dessa conta, aí seria um patrimônio nominal de 15 milhões de reais, ou seja, multiplicando basicamente por 30 vezes o capital inicial investido. Então é pela clareza e pelos resultados positivos que a gente gosta de tomar decisões de investimento assim. E essa daqui é uma das estratégias que a gente usa aqui no Clube do Valor. Inclusive, se você quiser investir com a nossa ajuda diretamente e ainda ganhar uma análise gratuita da tua carteira de investimentos nesse momento com um especialista de investimentos treinado por nós, aí eu vou te convidar a clicar no link aqui embaixo e se inscrever para uma sessão de consultoria gratuita. É um espaço onde a gente vai doar o nosso tempo, literalmente, para analisar o teu contexto atual e ver como é que você pode melhorar com um novo plano de investimento. Clica aqui e se inscreve. Agora, dito tudo isso, será que o Banco do Brasil está barato nesse momento? E a verdade é que sim, ele está dentro das ações mais baratas da bolsa, inclusive no top 2, a segunda empresa mais barata da bolsa nesse momento, segundo os nossos critérios. Isso aqui é a verdade absoluta e a estratégia vai ser sempre vencedora no curtíssimo prazo? É óbvio que não, mas é um direcionamento muito bom de que o que funcionou no passado está mostrando que uma tomada de decisão assertiva pode fazer com que você acerte no futuro também. Dito tudo isso, eu te contei como é que foi o resultado, o que é que pode acontecer daqui para frente e o que é que está acontecendo com o preço da empresa. Ela tá barata pra caramba. E conta você aqui embaixo o que é que você tá achando, se você tá comprando, se você tá vendendo, o que é que você tá pensando. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse e eu, Felipe Almeida, vou estar te esperando no próximo vídeo.